muitas outras. A pessoa diz assim, minha situação financeira está muito ruim, como é que eu faço para sair dessa situação onde eu não ganho nunca, eu não ganho dinheiro, não consigo nunca o melhor emprego? Quer dizer, a pessoa já afirma negativamente que ela não consegue, que ela não tem força, que ela não pode. Então, é o que dizem, né? Como a minha avó dizia, quando você fala alguma coisa, cuidado com o que você fala, porque se passar um anjo perto, ele diz amém e a coisa está sacramentada. Tinha esse ditado, cuidado com o que você diz, porque se o anjo ouvir, ele diz amém e lá está. Então esse é o primeiro grande problema, como você encara a questão da crise e que perguntas você faz quando você está vivendo essa crise. Que tipo de perguntas? São perguntas que vão te levar a um crescimento ou são perguntas que vão te levar a uma prisão? O que eu tenho visto, as pessoas fazem perguntas que levam elas à prisão. Isso é muito ruim. Então, domine a sua língua, domine a sua mente e as suas emoções. Não deixe se levar por essa negatividade. A pergunta deve ser feita para você sair da crise, para você vencer o problema e não para você sucumbir. A ideia não é sucumbir. Se você está analisando aquela situação, você está analisando porque você quer vencer aquela situação e não porque você quer perder. Não faz sentido ser derrotado ali. Então, melhores perguntas. Pergunte, como eu faço então para ser mais saudável? Como eu faço para ganhar mais dinheiro? Essas perguntas são boas. Eu não estou embutindo nada negativo nelas. Então, todas as vezes que eu me deparo com algum problema, eu procuro analisar aquele problema e claro que eu formulo as minhas perguntas. Mas as perguntas que eu formulo são perguntas positivas. Eu não quero ancorar a minha mente em fatos negativos. Eu não quero ancorar a minha mente na derrota, porque justamente eu quero sair daquela situação. Eu não quero me afundar mais. Então é necessário novas perguntas. Essas perguntas podem ser associadas à dor ou ao prazer, que são as duas fortes correntes aí do ser humano, né? Nós tratamos tudo na base da dor ou do prazer. E assim, nós queremos evitar a dor e queremos obter prazer. Basicamente esse é o caminho do ser humano. Se você parte do princípio que os problemas só te trazem dor, você vai ter uma relação muito ruim com os problemas. Todas as vezes que eles aparecerem, você vai já imediatamente associar com algo negativo, com derrota, com humilhação, com dor. E aí você não consegue ter um raciocínio muito bom. Quando na verdade nós poderíamos, como algum número de pessoas faz, quer dizer, pessoas já mais evoluídas, né, pessoas já com mais consciência, elas associam os problemas à oportunidade de crescimento. E aquilo lhes dá prazer, o prazer do enfrentamento, o prazer do jogo, da emoção de poder ali tentar vencer. Senão a vida seria muito monótona. Se a nossa vida não tivesse os problemas, ela seria uma vida monótona. Então nós precisamos disso também para termos um incentivo na vida. É como um teste, uma prova. E você não vai para um teste, para uma prova, de modo desleixado, sem preparação. Então você se prepara bem para enfrentar. E na hora que você está enfrentando, se você realmente quer vencer, você sente uma boa emoção com relação àquilo. Claro, dá um friozinho na barriga e tal, mas você sente que você está ali batalhando por uma vitória sua e que na hora que ela vier, vai ser gratificante. Então nós temos que fazer melhores perguntas e nós temos que associar essas situações a uma oportunidade de crescimento, ao prazer e não à dor. E não olharmos já assim, abaixando a cabeça e falar assim, nossa, não vai dar certo, eu vou perder, vou ser humilhado aqui. Nós, como seres humanos, temos uma série de necessidades básicas. Nós temos a necessidade de segurança, nós temos a necessidade de sermos amados, de sermos relevantes naquilo que nos espaços que nós ocupamos aí na sociedade, nas nossas casas, famílias, trabalhos, nós queremos ser relevantes. Nós temos também a necessidade de busca por coisas novas, senão nossa vida seria uma monotonia sem fim. Dessas necessidades todas, o problema, ele atinge basicamente a nossa necessidade de segurança, a nossa necessidade de certeza. Na hora que um problema vem, ele abala
as estruturas daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós pensamos que é a nossa vida ali, que o nosso mundo não sai daquilo. Mas o problema, quando vem, ele estremece esses alicerces e nós acabamos tendo que nos movimentar e reconstruir ou construir algo novo. Então, o problema serve para chacoalhar um pouco, né? Para que nós busquemos crescer e construir algo. Então, numa visão espiritual, o problema é algo absolutamente positivo. Todos os santos, os santos da religião católica, passaram por essas crises, esses problemas, para poderem crescer, né? E basicamente alcançarem a santidade. Ninguém alcançou a santidade pura e simplesmente porque ela desceu sobre ele e falou assim: agora você é santo. Isso não acontece. A pessoa batalhou muito, sofreu muito para chegar lá. Então esse é um padrão de Deus para com aqueles que Ele ama. Que as pessoas também falam para mim: Deus não me ama porque eu tenho muito problema. Não, é ao contrário. Justamente porque você tem muitos problemas é que Deus te ama. Mas por quê? Porque sem os problemas você não vai se movimentar na sua vida. Você não vai buscar coisas novas. Você não vai buscar a santidade. Você fica lá sentado na sua zona de controle, na sua zona de conforto, na sua zona de pseudo-prazer ali, onde você tem tudo à sua mão e você não tem medo de nada. Então Deus lhe manda esses problemas, ou melhor, Ele permite para que você vá em direção a Ele, para que você se converta verdadeiramente, para que você busque a sua espiritualidade, busque sabedoria, busque discernimento, para que você e a sua família possam crescer. Então é uma coisa boa. Aos olhos de Deus é uma coisa boa, é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de se santificar, por exemplo, para aqueles que creem nas coisas espirituais. Agora, e a questão do medo? Bom, medo todo mundo tem, sem exceção. Justamente porque o medo é um mecanismo de defesa do ser humano. Se você não tivesse medo, provavelmente você morreria logo ali na esquina. Ah, não tenho medo de nada, então vai atravessando a rua sem olhar, por aí vai, exemplo bobo, né? Mas todo mundo tem medo. Então, você pergunta, mas como parece que há pessoas que não têm esse medo, parecem destemidas, como eles chamam? Não, a questão aí é outra. Na verdade, as pessoas têm essas emoções que são... Então a questão é, como você pode dominar melhor os seus medos? Porque o medo você vai sentir. O medo é um mecanismo humano, todo mundo tem medo. Eu acho que já falei aqui inúmeras vezes de um lutador famoso que eu vi uma entrevista uma vez. As pessoas falam, isso não serve para nada, esse pessoal aí só fala bobagem, mas o sujeito perguntou para ele, você não tem medo de subir lá não, encarar um homem daquele tamanho lá? Sabendo que o sujeito pode te arrebentar, pode te mandar para o hospital. Aí o lutador falou assim, olha, eu tenho muito medo. Eu falei, você tem medo? Eu falei, tenho. Claro, se eu não tivesse medo eu era burro. Mas como? Eu falei, sim, mas não parece, você chega lá com uma decisão e tal, a tua linguagem corporal, isso, aquilo. Aí ele falou, olha, porque é uma questão de treino. Treino com o quê? Treino de dominar o meu medo. Então, há muitos anos eu venho com esse treino de dominar o meu medo e de usar esse medo a meu favor. Porque se eu tenho medo, eu fico mais ligado, eu fico mais atento. Se eu tenho medo, eu olho coisas que, num estado normal, eu não conseguiria ver. Eu vejo detalhes. Se eu estou com medo, eu sei que a forma como ele vai pisar, ele vai me dar um golpe tal, se ele virar o corpo, ele vai fazer tal coisa. Eu já sei antes, porque eu estou ligado. Então o medo, ele nos ajuda também a ter uma percepção mais ampla. Vocês reparam que o animal, quando está com medo, está sendo atacado por um animal maior, como ele consegue, às vezes, lances incríveis para fugir, para escapar. Como é que ele conseguiu visualizar aquilo? Como é que ele conseguiu escapar por ali? Você fica na dúvida e fala, meu Deus, é uma coisa até, parece até uma coisa mágica. Não, é porque o medo vai aguçar suas percepções. Então o medo é uma coisa boa, o medo é um mecanismo de defesa, mas o medo deve trabalhar a seu favor e não contra você. O medo que trabalha contra você é aquele medo que te paralisa, é aquele medo que te põe para baixo, que te deprime, que faz com que você recue sem, de repente, nem estar no embate ainda, mas você está com tanto medo que você recua, sem nem tentar, que tira de você aquela coisa de, não, eu vou tentar, né? O medo que te faz fugir.
a fuga. Esse é o medo ruim. O medo bom é aquele medo que te aguça a sua visão, a sua inteligência, te faz buscar novas soluções. Justamente porque você precisa se autopreservar, você precisa vencer. Então, esse é o medo bom. Então o medo pode ser trabalhado dessa forma. Todos nós temos essa capacidade de trabalhar essa forma do medo. Todos nós temos a capacidade de fazer com que o medo opere a nosso favor e não contra. Nós não estamos nos recusando a sentir medo, nós não estamos afastando essa emoção da nossa vida, não é isso. Mas nós estamos usando ela a nosso favor. Afinal de contas, é um mecanismo nosso. Vamos usá-lo. Vamos melhorar a nossa percepção diante das crises, dos problemas, a partir do nosso medo. Mas a fuga não é a solução, jamais. Para o pessoal que costuma frequentar a igreja, o pessoal que tem uma religião, e me conta essas coisas, não, eu ia enfrentar aquela situação, mas eu desisti, estava muito fraco, eu decidi deixar para depois, fui embora de casa, fui viver em outro lugar, e assim por aí vai, né? Eu sempre digo para eles o seguinte, olha, Deus não é um ser humano como nós, assim. Você pode enganar aos outros, você pode enganar a si mesmo, mas a Deus ninguém consegue enganar. Aí qual é o resultado disso? O resultado é, se Deus tinha um teste para você e você faltou ao teste de propósito, ou faltou ao teste por algum outro motivo, porque te convenceram, sei lá, enfim, você não enfrentou a situação, Deus vai lhe dar uma segunda chamada. É igual no colégio, né? Teu filho falta a prova, o que acontece? Como é que ele vai passar de ano? Ele tem que ir lá fazer a segunda chamada, não tem? Pois na vida real nós também vamos ter que fazer a segunda chamada. O que você quer dizer com isso? Muito simples. Se você evitou um problema X, Deus lá na frente vai permitir que esse problema volte. Ele é, em essência, o mesmo problema X. Ele pode ter uma roupagem ou uma coloração diferente, mas ele é o mesmo problema. Até você enfrentá-lo. E aí tem gente que vem dizer para mim assim, nossa, essa situação volta e meia na minha vida, eu enfrento essa situação, eu passo por essa situação e eu tento dar um jeito de me esquivar, porque é muito desagradável, mas acho que é alguma maldição, alguma coisa que acontece na minha vida, porque toda hora eu me deparo com a mesma questão. Por que será? Porque você não fez a segunda chamada, você fugiu de novo. Aquela questão vai voltar, até você aprender a enfrentá-la. Então, Deus tem essa pedagogia. Ele não vai deixar você fugir da raia. Ainda que seja uma única lição que você vai aprender a vida inteira. Essa lição que você tenta evitar há anos e continua tentando evitar, Ele não vai deixar você escapar assim. Ele vai permitir que essa questão volte até um dia que você resolve enfrentá-la. E aí, mas basicamente a fuga não resolve. E aí você tem a questão das suas emoções, dos seus pensamentos que atrapalham ou ajudam. Você sabe que os problemas são inevitáveis, você sabe que os problemas estão aí para fazer você crescer, você sabe que você tem as suas necessidades humanas e é uma questão de preservação, e aí acaba lhe gerando medo, mas o medo pode ser usado a seu favor ou não. E você tem que aprender a usar o medo a seu favor. Mas existe toda uma questão emocional e de pensamentos por trás de cada obstáculo que se enfrenta. E aí vem a questão, tudo bem, já sei que eu tenho medo como todo mundo tem, que eu tenho problemas como todo mundo tem, que eu tenho que enfrentar e não fugir, como todo mundo deve fazer. Mas o que eu faço com o meu pânico? O que eu faço com as minhas emoções? O que eu faço com esses pensamentos que vêm batendo na minha cabeça, dizendo você é fracassado, você não consegue? O que eu faço com isso? Então, toda vez que nós nos deparamos com algum problema, afloram na gente essas emoções e esses pensamentos. Essas emoções e esses pensamentos são a chave do sucesso ou do fracasso. Não há muito o que cogitar a respeito. Todo ser humano, diante de uma questão de crise, vai parar e vai pensar. E não só vai pensar, ele vai sentir. Então você precisa analisar o que você sente, como você sente,
O que desperta esse sentimento em você? Quais são os pensamentos que essas emoções despertam em você? Você consegue ultrapassar esses pensamentos? Você consegue fazer com que eles evoluam ou até mesmo com que eles sumam? Ou você fica lá escravo daqueles pensamentos? A ponto de você estar indo para o trabalho e aquilo está na sua cabeça. Vai deitar para dormir, aquilo está lá na sua cabeça te incomodando. Você tem insônia, você não consegue dormir. O que eu posso ver é que a maioria das pessoas, a maioria é escrava dessas emoções, de emoções que acabam gerando pensamentos negativos. E não consegue se apartar, não consegue enfrentar esses pensamentos de uma forma saudável, acabam caindo numa depressão, numa tristeza, acabam tendo pensamentos até autodestrutivos, porque simplesmente deixam livres essas emoções e acabam sendo escravas desses pensamentos. Então, o que eu sempre sugiro é que primeiro se analise essas emoções. Como é que eu vou analisar minhas emoções? Meu dia é tão cheio, todo ocupado, quando eu chego em casa eu estou cansado. Olha, para uma vitória pessoal, para o sucesso na sua vida, você vai precisar fazer sacrifícios. Não existe nada nesse mundo de bom que não venha de algum sacrifício. Você vai ter que tomar decisões e fazer sacrifícios, não tem jeito, é o caminho. Então você precisa escolher qual é a sua prioridade, vencer a crise ou então de repente dar uma relaxada e deixar para lá, eu vou fugir de novo, vou dar minha volta. É preciso que você tenha isso bem claro na sua cabeça. Se você quer vencer, você precisa separar um tempo para analisar a sua situação. Esse tempo vai ser tranquilo, fácil? Não, vai vir com sacrifício, porque você tem filho, tem marido, você tem esposa, tem mãe, tem pai. Aí me pergunta, mas com que frequência você espera que eu analise as minhas emoções? Ora, eu espero que você analise diariamente, porque é o que eu faço. Eu faço isso pela manhã e faço isso pela noite. Eu quero ver o que vai no meu coração e o que isso gera na minha mente. Sim, eu paro, tenho toda a minha forma de fazer, cada um deve ter a sua, né? Mas eu paro, esvazio a minha cabeça, começo a analisar como é que eu me portei no dia, por exemplo, à noite. Que emoções eu tive, que pensamentos vieram daí. E aí eu consigo mapear, bom, eu tive tais e tais emoções e tais pensamentos. Aí vamos lá, eu analiso, isso é bom para mim? Me fez sofrer? Foi uma coisa prazerosa? O que isso pode gerar no futuro para mim? E aí eu vou analisar de novo. Não, essa emoção aqui não é boa. Por exemplo, se eu tive raiva. Não, tive raiva por quê? O que gerou a raiva? E eu vou de novo, volto no meu dia, na minha mente, e procuro o que gerou aquela raiva. E aí eu analiso como se fosse um telespectador vendo um filme. Quando você vê um filme, você comenta o filme, né? Todo mundo. Nem que seja com você próprio, falando, isso aí não, como é que o cara faz um negócio desse? Peraí. Você tem essa... Então eu me vejo lá naquele filme, olha lá o que você fez. Não gostei. Não foi bom, podia ter sido de tal forma. Na hora que eu já vejo de tal forma, eu vou analisar o que era melhor, aquilo que eu fiz ou aquilo que eu poderia ter feito. Algo que eu poderia ter feito. Aí eu guardo aquela mensagem no meu cérebro. Falo, ótimo, que outra emoção tem? Uma emoção boa. Falo, olha, essa emoção aqui é muito boa. De repente eu me senti livre, alegre, me senti seguro. Essa emoção eu quero trazer para o meu dia a dia. Numa hora que eu de repente não esteja tão satisfeito, que eu esteja triste, essa emoção eu quero trazer para o meu dia, para falar assim, não, naquele dia, naquele momento eu senti tal coisa. E tento sentir de novo. Então, por exemplo, eu lembrava de momentos felizes da minha infância, lembrava a emoção que aquilo gerava, e se eu estou lá parado, quieto, no meu lugar de olhos fechados, eu conseguia sentir aquela emoção de novo. Eu falei, nossa, foi isso que aconteceu, olha, que coisa boa. Porque vendo um filme você se emociona ou não se emociona vendo um filme? Então você consegue repetir aquela emoção que você teve, basta você passar como um filme. E aí, se eu estou mal, por exemplo, eu escolho uma emoção daquelas que eu tive, onde eu tive muita alegria, e passo o filme na minha cabeça à noite, eu respiro, nossa, que coisa boa, e aquilo vai tomando conta de mim, nossa, que coisa boa. Então eu consigo sair de um estado ruim, se eu estou depressivo, se eu estou triste, para um estado bom.
manipulando mesmo essas emoções com coisas que eu já vivi. Então o que eu faço nessa hora? Eu tento modificar essas emoções ruins a partir de emoções boas. Eu tento me manipular mesmo. Eu não fico deixando aquela emoção ruim tomar conta de mim muito tempo. Ah, mas você não sente alguma coisa ruim? Claro que eu sinto. Você não se sente derrotado? Claro que eu sinto, várias vezes. Mas eu fico naquela emoção da derrota? Não, eu vou lutar todo dia para sair dela. Eu vou chegar lá de noite, vou sentar, vou fechar meus olhos, vou respirar e vou repassar aquele filme. Vamos ver o que aconteceu aqui. Nossa, que coisa... Por isso que eu estou chateado, olha só o que aconteceu comigo. Aí eu falo assim, não, mas eu já tive situações de desafios similares na minha vida que aconteceram coisas boas. Vou procurar lá no meu arquivo essa situação. Aí eu sinto aquela emoção. Nossa, isso é bom demais, olha só como deu certo no final. E aí eu pego aquela emoção e transfiro para a situação que eu estou vivendo. Eu passo o filme e me vejo hoje e falo assim, não, eu posso sentir isso agora. Eu sinto. Daqui a pouco é como se aquela coisa ruim partisse. Mas se eu não tomar nenhuma atitude, como aquela coisa ruim vai partir? Como? Se eu deixar a coisa me levar, eu vou entrar numa espiral cada vez mais para baixo. Se eu deixar aquelas emoções tomarem conta, não, todo mundo sente, coitado de mim. Quando começa esse negócio de coitado de mim, tô triste, já era. Você vai ladeira abaixo. Então a ideia é justamente você fazer um link, ancorar o seu viver em boas emoções. Manipular mesmo. Você tem capacidade porque Deus te deu inteligência. Então você vai fixar sua mente nas coisas boas. E a consequência disso são os pensamentos que vão surgir daí. Na hora que você pega uma situação que está ruim na sua vida e faz o link com uma situação de uma emoção boa e você traz essa emoção boa para aquele momento, do tipo um incentivo, teu cérebro começa a pensar de outra forma. Ele fala assim, não, eu posso vencer aqui. Eu vou encontrar uma saída. Eu tenho certeza que eu vou encontrar. Lá eu encontrei uma saída, por que agora eu não vou? Claro que eu vou encontrar uma saída. Vai dar certo. Não, vamos lá que você vai conseguir. E daqui a pouco você já está com outra pegada para a vida. E aquilo você vai em frente. Então é importante que todos os dias você analise o que você passou naquele dia. Separa pelo menos 15 minutos do seu tempo. 15 minutos. É quase nada. Separa 15 minutos para sentar sozinha, deitar, o que você preferir. Às vezes no final do dia deitar é complicado porque você fica com sono e dorme, né? Mas separa 15 minutos para que você analise aquilo que você passou, para que você trabalhe essas suas emoções, para que você limpe essas emoções que não prestam para você, para que seus pensamentos fiquem limpos também e você possa atuar de uma forma melhor. Mas é preciso que você trabalhe as suas emoções, que você se conheça, que você vá lá e bote o dedo na sua própria ferida. E aí entra outra coisa importante. Não adianta dourar a pílula. Você não pode, vamos lá, usar de alegorias e adereços para enfeitar uma situação ruim. Você não pode usar de fantasias para se vestir, para que você olhe e fale assim, eu não sou tão ruim assim não. É igual aquela que chega no frente do espelho e fala assim, eu tô só cheinha, não tô gorda não. Isso não serve. Quando eu olho para o espelho, eu tenho que ver a verdade nua e crua. Eu tenho que ser o primeiro a botar o dedo na ferida e falar assim, isso aqui tá ruim. Não, essa minha atitude tá muito ruim. Não, eu não posso prosseguir fazendo desse jeito, tá errado. Não, isso não tá bom. Seja exigente com você. Mas analise a coisa como ela é. Não fica fantasiando. Fala assim, não, mas eu só fiz isso porque me deram um empurrão, eu me irritei. Não, ela começou também, falou um negócio pra mim, então não foi bem assim, eu até sou gente boa, né? Mas aí me irritou, sabe como é que é? Eu perdi um pouco o controle, dei logo um tapa. Mas eu sou gente boa. Isso não serve pra nada. Então, nessas horas que você estiver fazendo esse exercício de análise das suas emoções, dos seus pensamentos, se analise de forma correta. Veja quem você é de verdade. Tire as máscaras que você usa no dia a dia. Eu sei que a gente
na sociedade acaba usando um monte de máscaras aí, né, de acordo com o politicamente correto, de acordo com a sociedade e a cultura onde se está, mas na hora de se avaliar, isso não serve. É você com você mesmo. Lembrando, você pode até se enganar, mas a Deus ninguém engana. Então é melhor você não se enganar. Fica você e Deus ali, só vocês, vamos avaliar o negócio direito. Mapeia a sua estrutura, mapeia as suas emoções, os seus pensamentos, o seu raciocínio, como ele está, mapeia as suas características, sabe? As questões psicológicas pelas quais você passa. Anota num papel. Não, acabou ali os 10, 15 minutos, vai lá e anota num diário seu, em algum lugar. No computador, cria uma pasta. Aí as pessoas perguntam, mas como é que você faz esse negócio? Eu falo, olha, eu tenho 2 procedimentos muito claros ali no meu dia, nessa parte. Eu tenho um Sargentos de procedimento que é carreira pessoal, foi que é sistematizado pela primeira vez em 28 de maio de 1890. Ordenar os meus pensamentos, Artilharia, e aí trabalhar as minhas engenharia, emoções ali. Então eu mesmo já procuro me mover. comunicações. Não, vamos adiante. Vamos fazer Curso outra de coisa, formação vamos de... tentar. Porque senão vem ele com a mãozinha dele e fala assim, vai precisar de um empurrãozinho, meu filho? Vai querer? Fortaleza de São João, bairro da Urca, na cidade do Rio de Janeiro. Agora, o que eu não posso em 5 de dezembro de 1949, através da Ordem do Dia, número 552. O meu mundo Naquela é tão ocasião, problemático o quanto curso vocês, funcionou na Mas se eu abaixar a guarda, eu vou apanhar de uma 1945 forma para a lamentável. cidade de Três Corações, localizada Porque a no sul surra de Minas é Gerais, pequena de um jeito, vindo a que é ocupar. média de outro, que é a grande de outro. Assim, Deus vai graduando, né? É igual a essa criança no foi colégio. transferida do Começa Rio de fácil. Janeiro, Escola Aí Militar lá do no Relembro, já onde piora, lá no funcionava segundo grau desde é difícil, não é não? Então eu tenho que saber também onde é que eu estou nessa caminhada, para saber que tipo de teste Deus vai me dar. Ele não vai me dar uma moleza, com certeza. Então eu mesmo já procuro me mover. Não, vamos adiante, vamos fazer outra coisa, vamos tentar. Porque senão vem ele com a mãozinha dele e fala assim, vai precisar de um empurrãozinho, meu filho? Vai querer? por estar localizada num eixo de 300 quilômetros das principais capitais do país. Então, assim, São o que Paulo, eu faço? Eu tenho essa prática as de me instalações analisar, do extinto uma meditação, 19º Regimento de Cavalaria. Eu me descuidar de qualquer uma Sua delas. localização é privilegiada, Rio de Janeiro e E aí, Belo a Horizonte. situação vai ficar pesada para dentro Possui dessa uma situação área construída toda, de oração, de aproximadamente meditação, 80 eu trabalho, de alojamentos, o meu foco na vida, nas refeitórios, coisas que eu quero buscar, salas de nos aula, meus objetivos. Então, além de espaço tudo isso, cultural, de trabalhar essas emoções, de trabalhar os meus extensa pensamentos, área eu desportiva ordeno constituída sempre, por faço uma ginásios, atualização nos meus objetivos. Porque a gente campo muda, de né? futebol, Eu piscina, não sou o mesmo garoto campo quando eu 1000 tinha 15 metros anos de idade, quadrados, quanto agora. com estilo Meus objetivos de arquitetônico quando eu tinha 15 anos de idade é neoclássico. com agora A estrutura então essas é coisas com podem mudar, biblioteca, resultado. Eu auditório, atualizo os meus objetivos posto para ver se é médico, aquilo mesmo que eu quero. capelania, Então eu paro, no meio disso parque de tudo aí que vocês pontes estão vendo. e uma... É claro que vai dar muito mais de 15 minutos, né? Não tem. Mas aí é de acordo com o que cada um busca. Mas eu paro e repasso meus objetivos na minha cabeça. Para cada área da minha